um programa de contingência, que temos que ser rápidos, talvez não fosse o melhor tema, e decidi então trazer um texto, uma apresentação mais simples. Então pensei no pastor e nas ovelhas. E vocês dizem, este também é simples demais. É simples, mas há sempre mais alguma coisa a aprender. Há sempre algo que podemos recordar. E como sabem, eu também não gosto de ficar pela rama, gosto de ir até ao fundo. E estudei um pouco sobre este assunto e é isto que vos trago. Esta relação que existe do pastor e das ovelhas, que é a mesma relação que o bom pastor tem connosco, ovelhas humanas. Uma estação de rádio fez certo dia um concurso. Em primeiro lugar, escolhiam uma passagem bíblica que gostassem e depois iria ser selecionada a passagem. A passagem que foi selecionada foi Salmos 23, foi a mais escolhida, a passagem mais bonita que os ouvintes daquela rádio entenderam. Foi a mais votada e chegou o dia e o que eles tinham que fazer era, tinham que ler perante um auditório, perante a mesa dos júris, e seria escolhido quem é que teria a melhor leitura. Vários foram lendo, uns com melhores capacidades do que outras, uns com mais técnicas do que outros, e realmente foram adquirindo pontos, e quem tinha melhor técnica tinha mais pontos. Até que por fim chegou um idoso que, embora não tivesse qualquer capacidade técnica para leitura, e tinha uma voz rouca, foi o único que conseguiu arrancar lágrimas do auditório e fez com que até o júri se esquecesse de anotar os pontos sobre aquela leitura. Alguém no auditório não percebeu o que é que se estava a passar e perguntou, mas o que é que se passa? Por que esta reação? E a resposta foi, todos mostraram conhecer o Salmo do Bom Pastor, mas só este mostrou conhecer o pastor do Salmo. Esta manhã gostava de vos apresentar o pastor do Salmo. Não tenho a ousadia de, em 30 minutos, conseguir-vos dizer uma coisa que tem que se viver, que tem que se experimentar. Mas, na verdade, este é um dilema que nós vivemos nos nossos dias, que é temos muito conhecimento técnico sobre Deus, mas pouco conhecimento relacional com Ele. Sabemos muito e conhecemos muito do Salmo 23, mas experimentamos pouco. Esta manhã gostaria de explorar um bocadinho esta relação do pastor e das ovelhas, para que, ao entendermos esta relação, nos faça desejar ter esta relação com o Deus que promete ser o nosso bom pastor. Em primeiro lugar, dizer-vos que na Palestina não é fácil ser pastor de ovelhas. Este Salmo 23, que vamos falar hoje e que vamos abordar hoje em alguns versículos, foi escrito por Davi, creio que sim, foi escrito por Davi, ou quando ele ainda era pastor, ou já quando ele já era rei, mas a lembrar-se da sua vida de pastor, e escreve então o Salmo 23, o Salmo que nós conhecemos muito bem. Estas são as imagens da Palestina, como podem ver, não é fácil ser pastor, nem é fácil ser ovelha. É um ambiente muito austero, onde é difícil encontrar pastagens para as ovelhas. Muitas vezes do curral até o sítio onde as ovelhas podem comer se dista alguma distância e é preciso fazer esse trajeto todos os dias para que as ovelhas possam se alimentar. E é sobre este trajeto que nós vamos falar esta manhã. É necessário as ovelhas, bem cedo de manhã, serem levadas do curral para o oásis, passando pelo deserto. Têm que fazê-lo logo cedo de manhã porque o sol é abrasador e o deserto iria prejudicar as ovelhas no trajeto que têm que fazer. E depois o pastor passa o dia com as ovelhas no oásis, numa zona onde tem então comida para as ovelhas. E no final do dia, antes de chegar o frio da noite, que o deserto também é muito frio à noite, antes de chegar o frio da noite, o pastor tem que pegar nas suas ovelhas e levá-las de volta para o curral. É este trajeto que nós vamos estudar esta manhã e tirar algumas lições. Dizer-vos que as ovelhas não têm nenhum sentido de orientação. Dependem completamente do pastor para ir do curral até ao oásis. Não são como os cães que conseguem voltar para casa ou como os pombos que conseguem voltar para casa. Elas, se forem deixadas, ficam perdidas. Não conseguem encontrar o caminho para casa. Dependem da orientação do pastor, das ovelhas. E esta é uma primeira lição. Dependemos nós da orientação do pastor ou achamos que eu sei o caminho melhor do que Deus? Eu sei por onde é que tem que ir melhor do que o bom pastor. É vulgar encontrarmos dois pastores. Um pastor mais novo e outro mais velho. Geralmente nunca há um pastor sozinho no rebanho. Por uma razão. As ovelhas dependem muito do pastor. E elas não aceitam um novo pastor. Se por acaso um pastor morrer e as ovelhas não tenham um pastor substituto, um pastor que elas já conheçam, as ovelhas ficam deprimidas, deixam de comer, chegam mesmo a morrer por falta do pastor. As ovelhas não aceitam um novo pastor. Por isso é vulgar vermos dois pastores, muitas vezes um mais jovem, que irá ficar depois com essas ovelhas. Mais vale quando esse pastor morre e não tiver
ninguém que o substitua, mais vale levar as ovelhas para o matador do que tentar substituir outro pastor. Elas não vão aceitar. As ovelhas não aceitam outro pastor. Será que este é um bom conselho para nós também? Não aceitar outro pastor de ovelhas? Não aceitar outro que nos quer dar instruções? As ovelhas não aceitam outro pastor que não o seu bom pastor. As ovelhas são medrosas por natureza. E é fácil de compreender. Elas não têm qualquer defesa natural. Não têm garras, não têm dentes, não têm venenos, não têm picos, não têm nada que as possam defender dos perigos. E, portanto, são sujeitas a vários perigos. Elas têm medo de tudo. São animais medrosos. Por exemplo, é preciso, quando o pastor leva até a água, é preciso até que a água seja tranquila. Porque se for uma água muito agitada, elas não vão beber. Podem estar à beira do lago, mas a agitação da água faz com que elas tenham medo e não bebam água. Dizem que até da sua própria sombra elas têm medo, quando vem o seu reflexo na água. Muitas vezes é preciso o próprio pastor, nas suas mãos, pegar na água e dar água às ovelhas. De tal é este medo que as ovelhas têm. Isto também me faz lembrar que muitas vezes nós também temos medo, mas às vezes ao contrário das ovelhas. Há coisas que devíamos ter medo e não temos, e coisas que temos medo e não devíamos ter. Não devíamos ter medo de amar, de nos doar, de falar com as outras pessoas, e parece que temos medo disto. E depois achamos que sabemos tudo, ao contrário das ovelhas que precisam de orientação do pastor, achamos que não precisamos de qualquer orientação. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Era isto que Davi estava a pensar. Nestas ovelhas precisam de beberem águas tranquilas para que possam se sentir bem a beber a água. Sabem que as ovelhas, se tivessem as restrições de distanciamento social que nós temos, seriam muito infelizes. As ovelhas precisam de viver em comunidade. Elas só se sentem bem juntas por causa do seu medo. Elas precisam de estar juntas umas das outras. Elas sentem-se bem perto umas das outras. Nós, às vezes, parece que é o contrário. Sentimos melhor longe uns dos outros. E alguns até gostam do distanciamento social. É da maneira que não têm que enfrentar, falar, dizer, parece que gostam mais. Isto não seria, para as ovelhas não servia. Para as ovelhas seria realmente muito tortuoso viverem longe umas das outras. Dizer-vos também que as ovelhas comem qualquer coisa. Se o pastor não lhes dirigir o pasto, elas vão comer tudo, inclusive ervas venenosas, ervas que lhe vão fazer mal. É importante que o pastor as conduza e que lhes indique onde é que elas devem pastar. Tomara nós também deixarmos que fosse o Senhor a dizer o que é que nós devemos comer, não é? O Senhor diz o que é que nós devemos comer, mas nós preferimos esta erva verde não me é tão boa, gosto mais daquele docinho, gosto mais daquela comida do que esta que o pastor me deu. E quem fala de comida para o corpo também fala de comida para a mente. Saiu esta notícia esta semana, um estudo que foi feito em que diz que viagem Porto-Santarém é o tempo que os portugueses estão por dia nas redes sociais. Sabem quanto é que é? Mais de 2 horas. Este é um estudo em que diz que, em média, os portugueses, aqui não há portugueses, pois não, portanto estamos tranquilos, os portugueses passam em média por dia 2 horas nas redes sociais. Em média quer dizer que há uns que veem menos e há uns que veem mais ainda do que as 2 horas. Eu pergunto-me, será estas umas ervas daninhas que estão plantadas e que nós vamos comer em vez de comer aquilo que o Senhor diz para comer? E depois dizemos, não temos tempo para ler a Bíblia e para estar com o Senhor, mas passamos 2 horas nas redes sociais. É curioso. É curioso quando são as ovelhas que decidem o que é que acham que devem comer e depois queixam-se. Deus não as ouve. Deitar-me faz, em verdes pastos, preparas uma mesa perante mim. Temos nós comido a mesa que o Senhor tem preparado para nós ou temos sido nós a escolher? As ovelhas dependem totalmente do cuidado do pastor, até na escolha da refeição. Outro aspecto interessante sobre a vida das ovelhas é que as ovelhas veem muito mal. É dos piores sentidos que elas têm a visão. Estima-se que elas não veem mais do que 10 metros. Para além de 10 metros, elas não conseguem ver. Por isso, perdem-se muito facilmente, têm problemas em encontrar o caminho de volta e não encontram os perigos. E, na verdade, assim também somos nós. Até temos uns binóculos para vermos mais longe, mas se nós compararmos a nossa visão com a visão do bom pastor, nós não vemos nada. Nem 10 metros conseguimos ver. Imaginem um Deus que vê o fim desde o princípio, um Deus que sabe tudo o que se passa na nossa vida, que sabe como vai ser o nosso dia, e nós achamos que nós é que vemos bem. É que sabemos bem para onde queremos ir. As ovelhas ensinam-nos a nós também que o bom pastor vê melhor do que nós. O bom pastor alcança melhor do que nós. Portanto, mais vale depender da visão dele do que depender da minha. Do que depender daquilo que está à frente dos meus olhos. Outra característica interessante das ovelhas, elas, apesar de verem mal, elas ouvem muito bem. Mas têm muitos problemas de ouvidos. Um deles é, por exemplo, aquelas mosquinhas pequeninas que andam à volta da ovelha
E muitas vezes as moscas gostam de colocar as fezes dentro do ouvido das ovelhas e lá nascem larvas. As larvas crescem e muitas vezes atravessam o canal auditivo e entram dentro do cérebro da ovelha e é um grande tormento. É um bocadinho feio falar sobre isto, mas acontece. E é por isso que o pastor ungia a cabeça com óleo das ovelhas como repelente para que estes mosquitos não tocassem nas orelhas das ovelhas. E por isso, Davi, a lembrar-se disto, escreveu também: unges a minha cabeça com óleo. E na verdade eu pensei, também nós, os nossos ouvidos também precisam de ser ungidos com o óleo do Senhor. Porquê? Porque há muita coisa que entra nos nossos ouvidos e que deixamos lá fermentar, que deixamos criar larvas. E essas larvas entram no nosso cérebro e prejudicam a nossa forma de pensar, prejudicam os nossos ideais, prejudicam aquilo que o Senhor nos diz e que nós distorcemos. Pode ser fofocas. Eu tenho uma adolescente em casa que gosta muito de ouvir música, como todos os adolescentes. Não sei se já repararam que quantas asneiras as músicas de hoje em dia têm. Uma música hoje em dia, para vir para cá para fora, tem que ter uma asneira. Em inglês, se calhar muitos não percebem, mas são asneiras. Da minha altura, já parece um velho a falar, não é? Da minha altura não havia asneiras nas músicas. Hoje em dia é só asneiras. Isto mina, isto põe larvas na cabeça dos jovens. Depois querem que os jovens falem bem quando eles ouvem o dia todo asneiras. Como é que é possível? Portanto, precisamos deste óleo que o Senhor tem para nos dar, para santificar os meus ouvidos, para que eu possa ouvir só aquilo que devo ouvir. Colocar este óleo nos meus olhos e ver aquilo que eu devo ver. Santificar todos os meus sentidos, os acessos à nossa alma. O primeiro versículo diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os comentaristas propõem que não é bem esta a tradução, ou não devia ser esta a tradução, não é nada me faltará, mas será esta. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Conseguem perceber a diferença? Isto quer dizer que eu não tenho tudo o que amo, mas eu amo tudo o que tenho. As ovelhas podiam ter falta de um ar-condicionado no deserto, podiam ter falta, se calhar, em vez de terem que caminhar o deserto e ter logo a comida logo ali no aprisco, sem ter que se deslocar, podiam ter falta disso tudo. Podiam sentir que tinham falta disso tudo, mas não era isso que lhes trazia felicidade. Tudo o que elas precisavam para a sua felicidade, elas tinham. Amo tudo o que tenho. Este é o bom pastor, que não nos dá tudo o que nós queremos, mas que dá tudo o que nós precisamos. Que nos orienta em tudo o que nós precisamos. O caminho de regresso, o caminho de volta, também há muitas ilustrações e muitas coisas interessantes a estudar no caminho de volta das ovelhas para o aprisco. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando Davi escreveu isto, se calhar estava-se a recordar do caminho de volta das ovelhas. E vou-vos falar um bocadinho sobre esse caminho de volta. As ovelhas, como eu vos dizia ainda há pouco, têm que voltar para o aprisco na altura certa. Não numa altura de calor, porque senão o trajeto vai ser muito complicado, mas também não podem ir muito tarde, porque o frio do deserto vai ser muito prejudicial para as ovelhas no caminho. Então há uma altura certa para virem. As ovelhas estão seguras porque vão voltar no momento certo para casa. E nós, ovelhas humanas, estamos seguros que vamos voltar no momento certo para casa? O Senhor não tarda nem adianta as suas promessas. No momento certo voltaremos para casa. O caminho não é isento de provações. O caminho de volta é aqui que Davi fala do vale da sombra da morte. Talvez Davi esteja-se a lembrar destes vales que há no Médio Oriente de volta para o aprisco. São realmente encostas íngremes, em que as ovelhas tinham que seguir em trajetos tortuosos e tinham que seguir em fila indiana para não caírem. E havia muitos perigos. O perigo de caírem pela ribanceira abaixo se saíssem da linha. Havia perigo de animais ferozes que estavam escondidos naquelas zonas da encosta. Portanto, era realmente o vale da sombra da morte, seria perigos de morte que a ovelha tinha que enfrentar ali. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui mais uma imagem das ovelhas a seguirem em linha, em fila indiana, neste sítio tão desnivelado. É impressionante aqui, por exemplo, elas a subirem esta encosta, todas em fila indiana. É preciso muita disciplina das ovelhas para não começarem a voltar para trás, a fazerem o caminho falso, a caírem. O pastor, para isto, precisava de alguns instrumentos. Um deles, vimos ali, que é o cajado. O cajado do pastor tem 3 funções. Tem a função de correção, de salvação e de proteção. Em primeiro lugar, a vara. O cajado era também uma vara em que o pastor tocava nas ovelhas para que elas voltassem para o caminho. E muitas vezes tinha que ser com alguma força para que as ovelhas desobedientes entrassem novamente no caminho. Uma das funções do cajado que o pastor tinha na mão é a de correção do caminho das ovelhas. O segundo, do cajado, é a salvação. O cajado tem aquele arco
na ponta, para que o pastor pudesse, quando uma ovelha saísse do caminho, pudesse pegar na ovelha, se o seu braço não chegasse lá, o cajado pudesse ajudar a puxá-la novamente para o caminho. Tinha esta função de salvação. Mas também, o cajado tinha também uma surpresa. Ele tinha aplicado, aquele gancho estava aplicado, mas ele podia retirar o gancho e tinha uma lança para poder proteger as ovelhas. Portanto, este cajado servia de correção, de salvação e de proteção. Da mesma forma como o Senhor tem estas funções para nós, para cada um de nós. A tua vara e o teu cajado me consolam. Seria nisto que o Davi estava a pensar. O Senhor sabe dosear a vara, o cajado e a lança sobre nós. Porque se sofrermos só, vai ser muito difícil olharmos para Deus. Mas também se não sofrermos nada, se calhar é muito difícil aprendermos. O Senhor sabe dosear estas 3 funções do cajado. Estas 3 funções da lança, da vara, nas nossas vidas, se nós assim o permitirmos. Uma das formas que o pastor tinha para fazer com que as ovelhas estivessem no carreiro, certo, era cantar ou tocar. E as ovelhas seguiam a voz do pastor porque elas, lembrem-se, ouvem bem. Veem mal, mas ouvem bem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, diz Jesus em João 10, 27. Trago-vos aqui um videozinho interessante das ovelhas e da voz do pastor. One more time. Este homem está a tentar chamar as ovelhas. They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Perceberam a ideia? Só o verdadeiro pastor é que elas responderam. Não responderam aos outros. Elas ouvem muito bem, mas só ao chamado do pastor é que elas foram ter com ele. Possamos nós aprender com as ovelhas. A chegada ao aprisco é também interessante. As ovelhas parece que sabem quando chegam ao aprisco. Ficam contentes de chegar novamente ao aprisco quando vão passar a noite. Ali recebem mais uma refeição que o pastor lhes dá para recuperar as forças do deserto. E o pastor faz ainda outra coisa, que é a recontagem das ovelhas. Durante todo o dia, o pastor conta as ovelhas. Os perigos são imensos, elas perdem-se facilmente. O pastor precisa de contar e recontar para ter certeza que todas que estão lá. Chegando ao aprisco, são contadas novamente. E nós sabemos as várias parábolas em que é falado sobre a ovelha perdida, em que é preciso ir buscar a ovelha. Quando o pastor vê que falta uma ovelha, se for um mercenário, se for aquele que é pago para ser pastor, se for aquele que tiver interesses pessoais, se calhar não se vai importar com essa ovelha, só mais uma ovelha, menos uma ovelha. Mas o bom pastor não. O bom pastor procura a ovelha. Jesus apresentou-nos várias parábolas. Quando falou da parábola do bom pastor, quando falou da parábola daquele que perdeu uma das 100 e foi procurar, não é apenas mais uma, mas é única aquela ovelha. Jesus apresentou-nos a parábola da dracma perdida, apresentou-nos a parábola do filho pródigo com a mesma noção. A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar para casa. A dracma estava perdida e não sabia que estava perdida. O filho pródigo estava perdido e sabia qual era o caminho de volta. Mas todos eles estavam perdidos e todos eles o Senhor os chama, porque são únicos no rebanho do Senhor. Larga as 99 para ir buscar aquela que está perdida. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Realmente, o bom pastor enfrentava perigos até sobre a sua própria vida. Enfrentar um urso, enfrentar o leão, não é fácil, nem é
para qualquer um. É só por aquele que tem mais amor pelas ovelhas do que até pela sua própria vida, que consegue enfrentar estes perigos para que as ovelhas possam sobreviver. Este Jesus, este bom pastor, é aquele que dá a vida pelas ovelhas, deu-a literalmente a vida por nós. Termino com uma ilustração na fronteira entre Israel e o Egito. Um autocarro de turistas estava a caminhar para o Monte Sinai, para o monastério de Santa Catarina. Eles iam visitar aquele lugar e, quando estavam ali na fronteira, o guia turístico aproveitou para lhes contar sobre a atividade pastoril, de como era importante ali as ovelhas e os pastores naquela região, e contou algumas coisas daquelas que eu vos contei esta manhã. Em determinado momento, eles viram ao longe um oásis e havia lá alguns pastores e ovelhas, e os turistas disseram: olha, nós gostávamos de ir ali tirar algumas fotografias. Apesar de ser uma zona que politicamente era complicada, de ser ali a fronteira, o guia turístico acabou por aceitar: bom, vamos dar 10 minutos para que possam tirar as fotografias e possam ver o local, possam apreciar então os pastores em ação com os seus rebanhos. E assim foi. O autocarro parou, as pessoas saíram e tiveram ali a tirar fotografias. Em determinado momento, um dos turistas reparou que o pastor pegou numa ovelha e propositadamente partiu a pata da ovelha. E os turistas ficaram horrorizados com aquilo e disseram: mas não há nenhuma proteção dos animais aqui nesta terra? Não há um núcleo de proteção que possamos chamar? Isto não se pode fazer isto é horrível. E o guia turístico disse: bom, deixem estar, eu vou perguntar ao pastor o que é que se passou. O guia turístico foi então ter com o pastor e disse que realmente tinham visto aquilo que tinha acontecido e porque é que o pastor tinha feito aquilo. E o pastor então vai-lhe contar, gesticulando muito, como os pastores beduínos neste sítio fazem, muito gesticulada a sua conversa, explicou ao guia turístico o que é que tinha acontecido e o guia turístico vem então ter com os turistas e vai-lhe explicar o que aconteceu. Diz: olha, o pastor contou-me que esta ovelha era uma ovelha muito travessa, muito difícil de molestar. A única que não ouve a sua voz e que está sempre a desviar-se do caminho. Nem o cão pastor consegue tomar conta dela. Ela está sempre a fugir. Já houve vezes em que teve perdida 3 semanas. Houve uma outra vez que quase ia sendo mordida por uma cobra, se não fosse o pastor chegar rapidamente. A ovelha que dá muitos problemas, nem sequer a lã dela presta. Como ela está sempre a fugir, depois fica com a lã cheia de gravetos, nem sequer se pode aproveitar a lã. E esta ovelha tem dado realmente muitos problemas ao pastor. Já sugeriram ao pastor que ele venda a ovelha para abate. É só despesa, é medicamentos com o veterinário e realmente a ovelha dá muito trabalho. Mas o pastor gostava daquela ovelha. Apesar de ser aquela ovelha rebelde, ele gostava daquela ovelha. E ele diz: a única maneira desta ovelha de aprender é desta forma. E acredito que dói mais a mim do que a ela. E sabem uma coisa interessante? É que das ovelhas naquela noite, todas voltaram a pé para o redil, mas a outra ovelha teve que ser carregada às costas. Esta também é uma lição para nós, que é: o Senhor está disposto a fazer tudo por nós para que nós possamos seguir as suas orientações. Estejamos nós disponíveis também para isso. Trago-vos as conclusões, as lições que as ovelhas têm para nos ensinar esta manhã. Em primeiro lugar, depender da orientação do bom pastor. Elas dependem da orientação do bom pastor para tudo, para todas as caminhadas. Que nós possamos também depender da orientação do bom pastor. As ovelhas ensinam-nos que rejeitam outros pastores, ficam tristes, morrem mesmo quando não têm o pastor e não ouvem outros pastores, não seguem outros pastores. Possamos nós também não seguir outros pastores, só seguir o bom pastor. Outra lição é aceitar o cuidado do bom pastor. Elas aceitam que o pastor escolha a comida para elas, escolha a água para elas, escolha tudo isso. Possamos nós também aceitar esse cuidado que o bom pastor tem para nós. Em quarto lugar, as ovelhas ensinam-nos que nós vamos voltar para casa no momento certo. Vamos voltar para o lar eterno, de onde nunca devíamos ter saído, no momento certo. A quinta lição: aceitar a vara e o cajado do bom pastor. Aceitar que a vara é necessária, que o cajado é necessário, que a lança é necessária e o Senhor está disponível para nos ajudar com estas ferramentas. Em sétimo lugar, somos únicos para o bom pastor. Outra lição que as ovelhas nos ensinam. Este bom pastor que deixa as outras todas e vai buscar aquela que está perdida. Nós somos únicos para o pastor. Tem bilhões de pessoas neste mundo, mas cada um de nós é único. Não somos mais um, somos únicos. E em oitavo lugar, o bom pastor defende-nos com a sua própria vida. O bom pastor deu a sua própria vida para cada um de nós. Aquilo que eu vos quis trazer não foi a leitura do Salmo 23, porque esse vocês conhecem muito bem, mas foi algumas ilustrações que nos podem ajudar a experimentar este bom pastor do Salmo 23. Que esta manhã possamos nos sentir ovelhas do rebanho do bom pastor
e possamos aceitar esta intervenção do bom pastor na nossa vida.